Você já se deparou com alguém usando a palavra they para falar de uma única pessoa? Para muitos estudantes, isso soa como um erro gritante. Afinal, aprendemos no primeiro dia de aula que they significa eles ou elas, plural. Mas, nos últimos anos, o uso de they singular explodiu na internet, nos manuais de estilo e até nos dicionários. Seria isso uma invenção política recente ou uma mudança radical na estrutura da língua? O aluno autodidata muitas vezes se sente perdido entre a gramática do livro e a realidade das ruas. Hoje, no nosso laboratório, vamos descobrir que o they singular não é uma moda passageira. Ele é um sobrevivente medieval que Shakespeare e Jane Austen usavam com naturalidade. Vamos decifrar esse código agora. Para entender o problema, precisamos olhar para o buraco que existe no inglês. Imagine que você encontra um guarda-chuva esquecido. Você não sabe se o dono é homem ou mulher. Como você diz alguém esqueceu o seu guarda-chuva? No português, o seu é neutro. No inglês, você teria que escolher entre his ou her. Durante séculos, o inglês sofreu com essa falta de um pronome singular que não revelasse o gênero. A língua precisava de uma solução para o desconhecido. O erro do aluno é achar que a política criou essa confusão, quando, na verdade, foi a própria eficiência da comunicação que exigiu uma saída. O inglês sempre teve pavor da imprecisão e o they foi a ferramenta escolhida para tapar esse buraco. A primeira prova de que o they singular não é moderno nos leva ao ano de 1375. No poema épico William of Bellerne, encontramos o uso de they para descrever uma pessoa cujo sexo não era relevante para a cena. Isso foi 200 anos antes de Shakespeare nascer. O inglês antigo e o médio já usava o plural como um singular de cortesia ou de indeterminação. No laboratório da história, o they singular é tão antigo quanto a própria língua inglesa moderna. Ele não nasceu em um fórum de internet. Ele nasceu nos manuscritos de pergaminho, quando o idioma ainda estava ganhando sua forma definitiva. O eles sempre teve um emprego extra como alguém. Se você acha que usar they no singular é inglês mal falado, você terá que discutir com os maiores gênios da literatura. William Shakespeare usava o they singular em suas peças para dar fluidez ao diálogo. Jane Austen, a mestre da gramática e da etiqueta no século XIX, usava o they singular constantemente em seus romances para se referir a personagens indeterminados. Para esses autores, a clareza e o ritmo da frase eram muito mais importantes do que a rigidez de uma regra que, na época deles, nem tinha sido inventada ainda. O they singular era a escolha dos mestres porque ele soa natural ao ouvido humano. Ele simplifica a jornada da informação. Então, se todo mundo usava, quem proibiu? O crime aconteceu em 1745. Uma gramática chamada Anne Fisher decidiu que, na falta de um gênero conhecido, o pronome masculino he deveria ser o padrão. Pouco depois, em 1850, o parlamento britânico chegou a aprovar uma lei dizendo que, em documentos oficiais, he incluiria she. Foi um ato de força política sobre a gramática. Eles tentaram apagar o they singular por decreto, alegando que uma palavra plural não poderia habitar um espaço singular. O que antes era natural passou a ser visto como erro. O preconceito contra o they não nasceu da lógica linguística,
mas de uma imposição de acadêmicos vitorianos. Como resultado dessa proibição, os escritores foram forçados a usar a expressão pesada he or she. If a student loses his or her book, tente dizer isso 10 vezes rápido. É foneticamente horrível e trava o ritmo da fala. O inglês, que é uma língua obcecada por velocidade e eficiência, rejeitou essa prótese. Na fala do dia a dia, o povo nunca parou de usar o they singular. Ele continuou vivo como uma resistência subterrânea. O conflito que vemos hoje não é o nascimento de uma regra nova, mas sim a morte de uma regra artificial que nunca funcionou de verdade. Se você acha ainda que o plural não pode ser singular, olhe para a palavra you. Sabia que originalmente you era apenas plural? O singular era thou. O inglês já fez exatamente essa mesma transição com o você. Nós pegamos uma palavra plural e a transformamos em singular por conveniência social. Ninguém hoje reclama que you é plural. Nós simplesmente aceitamos. O they singular está seguindo exatamente o mesmo caminho evolutivo que o you trilhou há 400 anos. É a história se repetindo. O inglês é uma língua de fusões. O plural de hoje é o singular de amanhã. Chegamos à pergunta de $1 milhão. O uso do they singular é gramática ou política? A resposta científica é ambos. Politicamente, ele serve para incluir identidades não binárias e respeitar a neutralidade de gênero, mas gramaticalmente, ele é a recuperação de uma função que a língua sempre teve. A política apenas acelerou um processo que já estava acontecendo por necessidade de eficiência. O inglês moderno está apenas se livrando de uma coleira vitoriana que o impedia de respirar. Quando você usa o they singular, você está sendo politicamente consciente, sim, mas você também está sendo historicamente preciso. Qual é a lição prática para você aqui no laboratório? Use o they singular sem medo em 3 situações. Quando você não sabe quem é a pessoa, quando o gênero não importa para a frase, quando a pessoa solicita esse tratamento. A dica master é: o verbo continua no plural. Você diz they are, mesmo falando de uma pessoa só. É exatamente como o will. Você diz you are, mesmo para um único amigo. Mantenha a concordância plural na forma, mas mantenha a intenção singular no significado. Dominar esse equilíbrio é o que separa um aluno de livro de um falante da elite cultural. O veredito do professor Dylan é: o they singular é a prova de que a língua pertence ao povo e não aos legisladores. Ele sobreviveu a 600 anos de história, venceu a proibição dos gramáticos e agora retorna com uma solução definitiva para o nosso tempo. Não veja isso como um erro. Veja como a evolução natural de um idioma que prefere a inclusão e a velocidade à rigidez do passado. Quando você entende a história do they, você para de julgar a fala do outro e começa a admirar a resiliência das palavras. A língua é um organismo vivo que sempre encontra o seu caminho de volta para casa. Aula encerrada e nos vemos na próxima investigação do nosso laboratório. Até a próxima.